Olá, cabeleireiros de plantão! Mais uma vez, estamos com as nossas videoaulas, micro videoaulas, para ajudar a esclarecer alguns pontos importantes. O ponto de hoje, progressivas. Bem, o termo progressiva surgiu há menos tempo do que a definição do trabalho em si. As progressivas, elas vieram para facilitar a vida do cabeleireiro, em linhas gerais. Por quê? Porque antes das progressivas, o que havia era a escova definitiva. Para entender exatamente o que é a escova definitiva, primeiro vamos falar um pouco a respeito de relaxamentos e alisamentos. Por exemplo, antes da escova definitiva surgir, ser divulgada e se tornar febre mundial, havia apenas ou você alisava ou você relaxava, usavam-se termos do tipo texturizar e se fabricava produtos com essa proposta. Eles colocavam nos rótulos dos produtos para cabelos extremamente resistentes, uma força super. Quando a ideia era somente soltar mais os cachos, dizia-se texturização, relaxamento, eram termos usados. E tentava-se vincular a ideia da técnica do serviço a um produto, para que este fosse vendido comercialmente como sendo o responsável pelo serviço, quando na verdade era uma técnica. Só para se ter uma ideia, quem tem mais de 10 anos de cabeleireiro sabe muito bem que no dia que alisava um cabelo, relaxava, não se escovava o cabelo nesse dia, por um motivo muito simples. Acreditava-se piamente e que isso causaria danos quase irreparáveis ao cabelo. Então alisava num dia, na semana seguinte a cliente voltava para fazer a escova. Detalhe é que pranchar cabelos não era uma prática comum naquela época. E se escovava muito bem, por sinal. Mas alguém descobriu a grande sacada, que era o seguinte: se você deixar resíduos do ativo em cima do fio do cabelo, secar e fazer uma prancha em cima, o resultado desse tipo de alisamento seria muito melhor do que o anterior. Isso foi vendido como se fosse um produto chamado escova definitiva. Você tinha que comprar o produto específico e os seus periféricos, né? Na época, a prancha era um diferencial desse serviço, porque até então as pranchas comumente usadas, elas eram alguma liga metálica como alumínio, ferro, e esse tipo de prancha não era apropriado, o dano causado seria maior. Então, a prancha era diferente, era de cerâmica, né? Hoje tem de titânio e outras infinidades de materiais usados para fazer a base que aquece da prancha, inclusive pedras, né, como turmalina, por exemplo. Mas era muito caro, porque precisava se desembolsar aproximadamente 2.000, 3.000 reais. Havia kits aí que custavam até 4.000 reais, o que encarecia muito o serviço, e era um público muito pequeno que tinha acesso a esse tipo de serviço, dado o seu custo, sem se contar que o tempo para conseguir o resultado desejado era de aproximadamente 12 horas de trabalho dentro de um salão de beleza. Era necessário diminuir os custos, era necessário reduzir o tempo. Só que a redução do tempo foi conseguida com uma técnica parecida com outros nomes. A escova francesa, por exemplo, é uma delas, né? O que acontece? Na definitiva, as mechas que seriam pranchadas seriam translúcidas. E você ia pranchar aquela mecha translúcida aproximadamente 30 vezes e pranchar a segunda mecha translúcida e depois pranchar as duas juntas. Então note que o processo era de fato demorado. A proposta da escova francesa era outra. Ao invés de deixar 100% liso, como a gente costumava brincar nos salões, chamava de Mortícia Adams, alusões àquela personagem dos Adams, um cabelo muito reto, muito liso, sem curva, a francesa não deixava um cabelo tão alinhado assim, né? Alguma curvatura ainda ficava no fio.
Isso se dava por um motivo muito simples, novamente a técnica. Ao invés de você pegar as mechas translúcidas, você ia pegar as mechas um pouco mais generosas, o que fez cair significativamente o tempo de 12 horas para 3 horas, alguns casos até menos, alguns casos um pouco mais. Ainda que fosse apenas 6 horas de relógio num trabalho dentro do salão, era mais aceitável do que as 12 horas anteriores. Então, se a gente for comparar o tempo, que é gritante, a comparação do tempo entre os dois serviços era gritante, o preço também. Ainda assim estava caro porque acreditava-se, atribuía-se o resultado ao produto que a empresa de cosmético vendia para o cabeleireiro. Percebeu-se então, no dia a dia, na prática no salão, aquele produto era nada mais nada menos do que amônia. E agora, essa amônia vinha configurada de maneiras diferentes, dependendo do fabricante. Ela poderia vir em gel, ela poderia vir em creme, ela poderia vir em qualquer apresentação, mas era boa e velha amônia. Começou a surgir outros nomes para poder diferenciar. Por exemplo, a etanolamina, que nada mais é do que amônia com óxido de eteno. Todos eles têm ureia. E as práticas mudaram. E veio então a febre das escovas que eram nominadas, incrível que pareça, com coisas que se encontram na cozinha. Por exemplo, chocolate foi uma grande febre, escova de morango, escova de caviar, escova de açúcar, enfim. A técnica continuava sendo a mesma, observem. Aplicar um ativo no cabelo, seja ele qual for, deixar um resíduo e secar, pranchar por cima desse resíduo. Em alguns casos era necessário se lavar de novo. Isso também não estava sendo interessante dentro dos salões de beleza, dado depois no cabelo todo pronto, arrumado, bonito, você voltar para o lavatório, no caso das progressivas ou definitivas feitas com amônia, voltar para o lavatório a fim de fazer a neutralização, sem a qual não haveria fixação da nova forma e religação das pontes de cistina. Então começou a surgir as escovas progressivas com formol. Nada mais era do que adicionar formaldeído a uma outra substância que se passa no cabelo normalmente, como por exemplo queratina, defrisante. Já houve relatos de cabeleireiros fazendo progressiva com formol misturada ao condicionador. Claro que isso não ia dar muito certo, uma coisa feita aleatoriamente a granel. Mas incrível que possa parecer, não está dando certo hoje porque está regulamentada. Incrível que possa parecer, progressivas que têm como princípio ativo formaldeído ou seus derivados não são autorizadas pela Anvisa, que é o órgão que regulamenta o uso, manipulação, distribuição de substâncias desse tipo. Mas ela chegou e ficou, está aí até agora. Eu particularmente não faço progressivas, produto progressiva pronto, que alguma empresa de cosmético fabricou e mandou, porque eu sei que progressiva é uma técnica onde se deixa resíduo de produto, seca, escova e prancha, e eu não preciso comprar um produto de uma linha específica para conseguir esse serviço. Eu posso conseguir esse serviço com amônia, com guanidina, com hidróxido de lítio, ou com o próprio produto pronto que as empresas vendem por aí. Já que você pretende usar uma progressiva pronta que você comprou, adquiriu de uma empresa qualquer, através de um representante ou direto da sua fábrica, não importa, tome alguns cuidados básicos que são necessários. O cuidado número 1 é com a sua saúde, a saúde do seu cliente e dos seus demais colegas de trabalho no salão. Então, mantenha o local arejado, com portas e janelas abertas, para que o ar se renove no interior do recinto. É um ponto importante a ser levado em consideração. Faça sempre um teste de mecha na sua cliente, observe o perfil dela, veja que tipo de cabelo ela possui. Detalhe, progressivo com formol não vai causar o estiramento de todo e qualquer fio de cabelo, ele vai precisar ter uma característica específica para isso. Do contrário, você vai ter que primeiro desestruturá-lo com um ativo químico, para então depois entrar com a progressiva. Espera um pouco. Está querendo dizer que eu vou ter que ter um ativo químico para causar a desestruturação do fio primeiro, para em seguida entrar com a progressiva? Infelizmente, em alguns casos sim. Mas a grande questão é,
Por que você vai fazer o trabalho 2 vezes na cliente e vai cobrar apenas uma? Acredita que isso seja uma coisa economicamente viável? Na questão do tempo, você acha que vai mudar muita coisa de 6 horas de relógio ou 12 para o que você consegue agora? E os valores compensam? E uma pergunta que não pode ser deixada de lado. Se eu preciso de um desestruturador básico, comum, padrão, que existe há tantos anos no mercado, registrado, reconhecido pela Anvisa e todos os demais órgãos relacionados a EFANS, por que eu vou me aventurar num produto que nem tem sequer o registro legal da Anvisa? Não faz sentido, mas ainda assim todo mundo consome dessa forma. Já que você pretende usar, tome cuidado, fique atento a isso. Na próxima videoaula nós vamos falar de quais são os ativos dentro dessas progressivas e qual o perfil de cliente para usá-lo. Até lá, fiquem bem, um abraço.